E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de podermos continuar o nosso estudo, a nossa leitura da obra Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. Olá, companheiros, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós, no último programa, nós começamos a estudar o capítulo 8, a organização de serviços. Mas antes da gente dar início à leitura e ao estudo, eu e o Marco gostaríamos de mandar um abraço para o Jonas, lá do Vicente Moretti. Um abraço para você, Jonas. Jonas, um abração, hein? Tudo de bom para você. E também para uma companheira que mandou um recado aqui para a rádio, que está assistindo junto conosco o estudo, a Jô Santana, de Volta Redonda. Muita paz, Jô. Muita paz, muita saúde. Bom, então vamos começar. No programa passado, o André Luiz, algumas semanas de tratamento que ele teve lá na enfermaria da colônia, e ele saiu em companhia do Lísias, e ele ficou muito assim surpreendido com a organização da colônia, né, daquela região em que ele estava albergado. E nós comentamos o quanto o trabalho é importante na colônia, e ele vai, né, nesses programas dessa semana, nós vamos observar o porquê de uma diferenciação tão grande no caso, né, porque a gente até comentou que a maioria de nós vem com uma ideia, né, e persiste num pensamento do que depois da morte nós vamos morar em nuvens ou vamos ficar dormindo, né? Ao contrário do que Jesus nos ensinou, dizendo que Deus trabalha todos os dias, Ele também, mas nós, né, por conta da nossa preguicinha, a gente acha que muito vai ficar comendo uva, ou vai ficar dormindo, ou vai ficar assim, na ociosidade. E o André Luiz vem mostrar para a gente que é exatamente o contrário. São muitas e muitas existências nessa ideia, né? Então, para nós tirarmos essa, porque às vezes a pessoa pergunta, olha, como é que a gente não sabe se nós já reencarnamos várias vezes nessas idas e vindas, né? Plano espiritual e o corpo de carne. É porque a fixação da ideia é muito difícil de tirar, de mudar. A mudança dá trabalho, dói, não é? Então tem que raciocinar mais. Então foram muitos séculos nos fixando nessa ideia de um céu beatífico, de um paraíso imerecido, na realidade, né? Então, até nós fixarmos a ideia de que realmente o céu se encontra dentro de nós, uma consciência tranquila do dever cumprido para com Deus, que ainda não temos. Mas vamos lá, o importante é nós continuarmos insistindo sempre, não desistirmos, porque a desistência já nos ensinou que não adianta, né? Só atrasa a nossa evolução, a nossa caminhada evolutiva. E quando a gente fala de desistência, né, Tereza, a gente sempre foca na questão do suicídio, né? Direto e indireto. O direto e o indireto. A gente não pode fazer isso que mais. Que é também, né, uma das novidades, vamos dizer assim, entre aspas, que André Luiz nos ensina, né? Uhum. E nos mostra dessa condição de a pessoa poder se suicidar de forma indireta. Nós temos na doutrina espírita obras complementares à obra básica, né? De cunho realmente confiável na questão do suicídio. Nós temos a grande obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira,
que é a questão do suicídio direto, como a Teresa colocou, e temos aqui no nosso lar a questão do suicídio indireto, realmente sem intenção, no caso aqui sem intenção, porque tem o suicídio indireto intencional, é aquele que eu não quero mais realmente viver, e aí mais não faz aquela violência direta, seja um tiro, enforcamento, ou você joga de alguma altura, mas vai desprezando a vida. Esse é um suicídio indireto com intenção, de realmente não querer mais viver. Mas tem esse indireto sem intenção, que é o do André Luiz, e olha a responsabilidade dele. E ele nem religioso ou era. É. Bom, então nós vamos começar no primeiro parágrafo, vamos ler de novo. Capítulo 8, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí, pela primeira vez, em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Então a gente está vendo, através do André Luiz, que nas esferas superiores não há nem ociosidade e nem desordem. A desordem e a ociosidade, ela, vamos dizer assim, é a conduta, é o patrimônio dos espíritos inferiores. E a gente consegue ver isso até aqui mesmo, não é? Na Terra, enquanto encarnados, quanto, infelizmente, algumas pessoas ainda se comprazem na ociosidade, se comprazem na desordem. Então, lá o André Luiz está mostrando para a gente que no mundo espiritual, porque ele viu essa ociosidade e essa desordem no umbral, naquela região, logo que ele foi, não é, que ele despertou no mundo espiritual, ele se encontra naquela região sombria que a gente gosta sempre de lembrar. O umbral não é uma criação de Deus, né? Deus não instituiu, aqui vai ser umbral, aqui vai ser o céu, aqui vai ser o inferno. A gente já viu, já tem estudado e vamos cada vez mais estudar sobre isso, que isso são condições internas nossas. Que se afinizam com outras. Nós, internamente, é que estamos no céu, no umbral, no inferno, como dizia Jesus. Quando disserem que o reino de Deus está ali, está acolá, não vades, porque na verdade o reino de Deus está dentro de vós. Então, mas nos lugares em que nos encontramos, nós colocamos para fora, na realidade, aquilo que sentimos por dentro. Como no umbral, ali naquela região, apesar de nosso lar já estar na periferia do umbral, a gente sabe disso, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas no local onde o André Luiz se encontrava, no umbral assim mais denso, vamos assim dizer, ali era só desordem, só desequilíbrio, ociosidade, porque quem estava ali abrigado se comportava dessa maneira e interiormente era assim, porque enquanto na Terra, enquanto encarnado, eram pessoas desequilibradas, ociosas, viciosas. Então e a gente não pode perder isso de vista, não é?
Então, a Teresa colocou a questão interna. Realmente, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, né, no diálogo com Pilatos, Kardec coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ainda não é aqui. Esse ainda é muito importante de raciocinar, porque nós estamos caminhando para um reino, um reinado, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que o bem vai sobrepujar o mal, sim. Então, o reino de Jesus vai ser implantado na Terra na medida que os seus habitantes forem se transformando, não é? Então, assim como nós colocamos, a Teresa colocou, o umbral é uma questão interna, a felicidade também é uma questão interna. E a felicidade real é cumprir a lei de Deus, né? É a obediência à divindade. Aí é a felicidade real. Nós realmente seremos assim. Quando a gente fala aqui, né, Teresa, ele fala que não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, né? Essa inércia e ociosidade é a questão da hora vazia, né? Então, os espíritos dizem que quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. Porque quando nós estamos em atividade, as mãos estão trabalhando, os pés, nós estamos ocupando a mente com aquele tipo de trabalho, mas quando elas repousam, aí é o problema. Então, os espíritos são claros de dizer que repetir um dizer de Emmanuel, que está no livro Irmãos Unidos. É um livro também de autoria de autores espirituais diversos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Irmãos Unidos. Não é um livro muito conhecido, mas ele é muito bom. E o Emmanuel diz assim, fixe a atenção em tudo aquilo que seja útil e nobre, porque no repouso dos braços, quando chega o problema da hora vazia, os semeadores do mal encontram larga oportunidade ao plantio da discórdia. Então, o que ele está dizendo? Na medida que nós trabalhamos no dia a dia, nós estamos ocupando o tempo com os nossos braços, nossas pernas e a nossa mente, né? Mas no momento que a gente repousa, aí é o problema da hora vazia. E o que nós cultivamos, né? A mente. Aí é o problema. Aí é que os espíritos que querem, os semeadores do mal, o que são os semeadores do mal? São aqueles que não concordam com as nossas atitudes de melhora, que não querem nos ver melhores. Assim como tem gente encarnada, tem muitos desencarnados também. Porque os espíritos dizem, meus irmãos, que quando nós nos propomos na nossa melhoria íntima, né, que é o que Jesus chama de tomar o reino dos céus de assalto, nossa melhoria íntima, que é muito difícil, né? É a briga do homem novo com o homem velho, que ainda persiste em nós. Então, quando nós tomamos essa decisão, nós conseguimos automaticamente 3 tipos de inimigos. O primeiro é o inimigo de quem a gente ajuda, porque na medida que a gente quer se transformar, nós vamos nos preocupar em ajudar alguém que não quer ver a pessoa ajudada melhorando, não é? O segundo é o nosso, do passado, que não quer a nossa melhora. Não nos perdoou. Não nos perdoou pelo que nós fizemos. Olha o sentido da frase real. Não nos perdoou pelo que nós fizemos. Então, algoz somos nós, não é? Agora não, mas já fomos. Exatamente. Né? Então, esse é o segundo. E tem o terceiro, que é o inimigo da causa do bem e da causa espírita principalmente, porque o espiritismo muda radicalmente a ideia perante a vida. Ele transforma a nossa ideia perante aquilo que nós vivenciamos. Nós já começamos a ver as coisas de um olhar diferente. Não que nós, de maneira nenhuma, nós viramos santos, não é isso, não é? Mas o raciocínio começa a mudar, mesmo que nós lutemos contra ele ainda. É o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Mas vai nos libertar da gente mesmo. De nós, o que é difícil. Porque os nossos inimigos maiores estão dentro de nós. A gente já, né? A doutrina, os espíritos vem mostrando isso pra gente claramente. Quando você falou da hora vazia, eu me lembrei que Allan Kardec, agora eu só não sei qual é a revista espírita que Allan Kardec relata esse caso de um rapaz que ele estava sofrendo um processo grave de obsessão e um dos espíritos aconselhou a esse rapaz
através de um médium, né, que ele fosse trabalhar, mas fosse trabalhar com as mãos, capinando, trabalhando na agricultura, para que ele pudesse, além de estar com a mão ocupada, para que ele transpirasse muito, porque isso ajudaria a afastar aquele espírito obsessor dele, porque é o que às vezes a gente brinca lá no centro, se você está achando que está obsediado por algum espírito, uma conduta a ser feita é você começar a ajudar os outros, é você começar a visitar hospital. Qual é o obsessor que quer ir lá visitar gente doente? É você ir no orfanato, ajudar, brincar com as crianças, catar piolho, porque quantas vezes a gente já foi em lugares que a gente tinha, né, visitar as crianças, e a gente se ajudava, porque é muita criança junta, não tem como, é natural, é igual escola. Não é porque elas estão abrigadas, é igual escola. Mas não tem obsessor que aguente isso. O Divaldo fala isso e é verdade. Qual é o obsessor que vai querer ir para o centro espírita estudar? É o que ele menos quer, ou o centro espírita, ou se a pessoa vai na sua igreja, é o que eles menos querem, é que a gente se instrua. E aí eles vão se afastando, eles vão perdendo o controle sobre aquela pessoa que está sinceramente interessada em se modificar. Mas só que tem um detalhe, né? Tem que observar, toda vez que nós nos propomos a isso, vão acontecer sempre empecilhos, que são exatamente esses que ele está falando aqui, desses espíritos que o Emmanuel fala aqui, que os mesmos que querem querem fazer o plantio da discórdia na hora vazia, são aqueles que vão tentar nos impedir de ir ao centro, de ir ao orfanato, de ir ao asilo, de dentro. E outra coisa, nós estamos falando aqui dos exemplos de fora de casa, mas de dentro de casa. Sim. Que é onde mais influencia, porque é onde a gente vive mais. E a gente vive geralmente dentro de casa com aqueles a quem devemos a lei. Mas tudo isso nós estamos falando por quê? Porque aqui na organização de serviço do capítulo 8, ele está falando do trabalho. Porque a ociosidade, nós já vimos aqui alguma coisa, vamos ver mais aqui na coluna Nosso Lar, que a organização do serviço, que nós vamos ver agora, é toda montada em cima do quê? Da atividade. Da atividade diária. Não pode ficar ocioso lá. Não deve, né? Não deve ficar ocioso lá, porque também não tem a recompensa. Porque para o trabalho aqui tem a recompensa. O nível evolutivo nosso e é o do Nosso Lar, espíritos inferiores ainda, doentes, né, sendo tratados em tratamento, a colônia é muito bonita, mas são espíritos doentes, né, como nós. Mas o remédio principal do dia a dia deles é a atividade, é o trabalho. E depois nós vamos ver quem é que mais trabalha no Nosso Lar. Vamos ver. E continua. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Olha que interessante. É tão organizado o Nosso Lar, as colônias espirituais, que os trabalhadores moram perto de onde trabalha. Isso é o ideal. Com certeza. A gente, ainda mais nós que moramos em centros urbanos grandes, não é? Como no nosso caso é o Rio de Janeiro, o deslocamento de casa para o trabalho, às vezes são horas, não é fácil. Mas olha que legal, o que o André Luiz está dizendo? Em Nosso Lar, tudo é tão bem planejado que todo mundo que trabalha no Ministério do Auxílio, todo mundo que trabalha lá, mora perto, né, já poupa, porque imagine, é um estresse tremendo, muitas das vezes, sabendo como é o nosso comportamento no dia a dia ainda inferior, o quanto é estressante você só nesse deslocamento, você que às vezes tem que pegar um trem, um ônibus, um metrô, ou mesmo dentro do seu veículo, aqui no Rio de Janeiro, numa Avenida Brasil, numa Washington Luiz, é muito complicado. Então, a gente vê, olha só que exemplo de organização, que um dia, talvez, no futuro, quem sabe, não é? Os governantes, pensando realmente no bem-estar do povo, organize moradias perto de onde os trabalhadores residam, né?
Eu não sei, é uma coisa que a gente devia explicar antes um pouquinho, é que nosso lar, o Marco já falou em outros programas, ele é composto de 6 ministérios, não é? Depois nós vamos falar sobre isso, e um dos ministérios é o Ministério do Auxílio, cujo ministro Clarencio é um dos... trabalha, né, nesse ministério, aquele que ajudou André Luiz, a pedido da mãe de André Luiz, para socorrê-lo e levá-lo para a colônia quando ele estava no umbral. E essa colônia, a colônia Nosso Lar, ela tem o formato de uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi. E é interessante, o doutor Haroldo Dutra Dias, que ele é um estudioso da doutrina espírita, e ele é um estudioso também da religião judaica, ele fala hebraico, então ele conta em alguma das suas palestras que a estrela de 6 pontas de Davi, na realidade, era um escudo. Era um escudo que tinha como símbolo a proteção de Deus. Olha que interessante. E Nosso Lar, ele tem esse formato de acordo, lógico, visto de cima, e de acordo com uma médium vidente, dona Igorina Cunha. Igorina Cunha, inclusive nós estamos hoje aqui com o livrinho dela. Então. Porque não tem imagem para a gente mostrar, mas dona Igorina Cunha, ela é sobrinha de Eurípides Barçanufo. Isso. Mas só um detalhe, mas é dona Igorina Cunha. O livro tem um prefácio de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier também, e é Cidade no Além o nome do livro. Ela explica, né, direitinho, e ela traz também um mapa. Ela vem junto com o mapa, o formato, né? Uma visão, o que ela se lembra do desdobramento. Com essa estrela de 6 pontas. Isso, né? Que é o escudo de Davi. Os 6 ministérios, né, Tê? Vamos falar com ele depois o Marco vai falar melhor. Mas para a gente ver que, ao que parece, não está dito, mas provavelmente alguns fundadores de Nosso Lar eram judeus. Isso é fofoca espírita. Por que motivo desenhar o escudo, né, a estrela de 6 pontas de Davi? Por quê? Porque podia ter feito de outro jeito, mas a gente sabe que tudo que fazemos tem uma pincelada, vamos dizer assim, né? Do que a gente sente, do que a gente gosta. É assim a vida. Então, eles provavelmente, isso não está escrito, mas por esse símbolo, a gente pressupõe que algum dos fundadores de Nosso Lar, que a gente vai ver nesse capítulo aqui quem foram, alguns deles de origem judaica, porque a gente sabe o quanto os judeus tiveram vários problemas em suas terras e foram expulsos e foram viver em outros países. Isso a história nos conta. O próprio Brasil, ele foi colonizado por portugueses judeus, muitos judeus vieram junto, né? E quando chegaram aqui, depois foram perseguidos, tiveram até que mudar de nome. Por isso é que no nosso país tem muito Pereira, muito Loureiro, muito Silva, muito Ribeiro, que vem de Rio, porque eles tiveram que trocar de nomes para não serem mortos. Mas isso fica para um outro programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.